Bom, São Paulo anuncia novo reforço para a temporada, Ernest oferecido ao São Paulo, tudo isso e muito mais, conta a partir de agora, fica até o... E pode cravar aí, nação, vai renovar com o São Paulo. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Bom, a repercussão... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, me impressionou, porque ontem eu fiz o seguinte, acabou o jogo, eu saí lá do Flow, aí vim pra cá, gravei o vídeo, né, entrou tarde no ar, aliás, né, peço desculpa pra trás, o pessoal ficou esperando. Eu fico tão contente que o pessoal fala, pô, o Barulho tava esperando até agora o vídeo pra poder ir dormir, eu acho tão engraçado. Eu posto mais rápido que eu posso, gente, eu venho correndo. E aí eu fiquei aqui vendo os vídeos de corintianos, os reacts de corintianos e outros canais parecidos com o meu, né, que fazem análise dos jogos. Eu gosto de ver, porque eu acho legal, quando eu comecei nisso aqui, tudo era mato, e agora tem um monte de canal fazendo, eu não estou dizendo que é por minha causa, mas muita gente fazendo de outros clubes. Eu também gosto de acompanhar o trabalho de outras pessoas, mesmo que eu não conheça pessoalmente, eu não conheça, não conviva, mas eu gosto de acompanhar os trabalhos e eu sempre vejo os canais de Flamengo, Corinthians, Palmeiras. E eu fiquei vendo alguns canais do Corinthians ontem. Sabe o que me impressionou nos canais do Corinthians? O ódio que alguns torcedores do Corinthians têm pelo Luciano. É uma coisa, eu não sei, o Luciano tem um histórico no Corinthians, né? Passou pelo Corinthians lá, e ele diz que foi maltratado, saiu de um jeito que ele não gostaria de sair, disse que foi chutado do Corinthians. Mas eu percebi um ódio de alguns, né? Um ódio, e aí você tá acompanhando os reacts, aí sai o primeiro gol, é do Luciano, os caras ficam loucos e começam a xingar, e como pode tomar um gol de um cara desse? Quando sai o segundo do Luciano, os caras ficaram enlouquecidos. Eu acho que independente do fato do Corinthians, do Luciano ter jogado no Corinthians, eu acho que a postura do Luciano irrita muito os adversários. Se ele irrita a gente, torcedor do São Paulo às vezes, imagina o que deve irritar os adversários. Então, eu não sei se o ódio, por exemplo, eu não gosto de usar essa palavra ódio, né? Mas é ódio, desculpa, mas eu não gosto, mas eu pus no título do vídeo porque não é raiva, não é ódio, tanto que os caras falavam, odeio esse cara, odeio, porque eu acho que a postura dele é assim, irrita mesmo. Só que eu não sei, por exemplo, se o santista tem o mesmo sentimento, ou o palmeirense, porque apesar dele já ter feito gols no Santos e no Palmeiras, eu não sei, porque ele não jogou nesses dois clubes. Talvez a mágoa da torcida do Corinthians seja em relação a ele ter jogado lá e não ter... A passagem dele foi apagadíssima pelo Corinthians. Mas me surpreendeu. E a torcida do São Paulo nos comentários... Todo mundo unânime, não teve nenhum que falou, ele tá jogando errado, ele teve sorte, ele tem que ser meio articulador mesmo, Zubel Dias estava certo, não tem ninguém que falou. Tanto que vocês vão ver nos comentários aqui, a gente falou, eu separei alguns, mas é isso, para nós, torcedores do São Paulo, ele é importante. Eu sempre falei que eu gosto do Luciano, da postura dele, e não é craque, às vezes ele acha que ele é mais craque do que ele não é craque. E ontem na entrevista que eu falei pra vocês que ele foi maduro na entrevista, ele foi perguntado se ele era ídolo do São Paulo, ele falou que não, que ele tem que conquistar mais coisas pra ser ídolo, mas ele deixa na mão da torcida. Pra mim é isso mesmo, pra mim, porque idolatria é uma coisa muito pessoal, né, gente? Já conversou isso aqui várias vezes. Pra mim, ele precisa mesmo conquistar muita coisa pra ser ídolo do São Paulo. Mas também, se ele for seu ídolo, não tem problema nenhum. Cada um escolhe quem quiser pra ser ídolo. Vamos lá no comentários, meus amigos, ó. Coletiva do Crespo, rapidinho, tá? Ele fala o seguinte, que a coisa... elogiou jogadores e tal. Falou sobre o Luciano. Elogiou, disse que é importante e tal, mas ele falou assim, o seguinte, quando ele se coloca à disposição do time... consegue jogar com essa qualidade e ao mesmo tempo lutar, brigar e correr. Quando tem essas duas qualidades, é difícil não jogar bem. É isso, Crespo, é isso. Joga pro time, né? Não como sendo dono do time, joga pro time. E você, graças a Deus, conseguiu colocar isso na cabeça dele, que continue assim. O Nilson Gabriel, lá de Ferraz do Vasconcelos, fala o seguinte, Barolo, será que esses caras com a chegada do Crespo mudaram a mentalidade e entenderam o tamanho da instituição São Paulo Futebol Clube? Ou daqui a alguns meses veremos toda a palhaçada que vemos há mais de 15 anos?
Nilson, sinceramente, só o tempo vai dizer. O que eu posso falar pra você é que em 3 jogos, 2, né? Contra o Flamengo nem tanto, mas contra o Bragantino e contra o Corinthians, o São Paulo jogou melhor do que jogou todos os 85 jogos do Zubeldia. E muita gente tava falando que o São Paulo fez o melhor jogo do ano. Eu acho que foi, né? Também é difícil ter um jogo que o Zubeldia fez um segundo tempo bom, um primeiro tempo bom, mas esse ano, em 2025... eu não lembro de ter visto o time do Zubeldia jogar como o São Paulo jogou ontem. Com a intensidade do primeiro tempo e controlando no segundo tempo. O Rodrigo fala o seguinte, ó. Estava no estádio. Atmosfera absurda. Inclusive gravei o segundo gol e mandei no grupo de membros. Obrigado, velho. A pergunta que não quer calar. Por que não joga assim em todos os jogos? Eu separei o Rodrigo, esse depoimento aqui, porque muita gente falou. Por que não jogou assim em tal jogo? Por que não jogou assim em tal jogo? Gente, não dá pra negar. Você vê, o próprio Nilson fala aqui, a atmosfera é diferente em clássico, eu não sei como é que funciona, mas o ideal seria que se jogasse assim toda vez, né? O Samuel fala o seguinte, o time controlou muito bem o Corinthians, todo momento o São Paulo teve o jogo nas mãos, é verdade. Me surpreendeu a recomposição do time, sempre que perdia a bola ou sofria um contra-ataque, o time voltava muito rápido. E em questão de segundos, estavam todos os jogadores atrás do meio de campo. Um dos pontos positivos desse time do Crespo. O Samuel tá falando um detalhe que eu esqueci de comentar no vídeo de ontem. Quando o Corinthians vinha no contra-ataque, vinha o Ferrarese, o Alan Franco e o Arboleda. Geralmente nesses 3. Em cima do jogador do Corinthians, abafando o jogador do Corinthians. Foram umas 3, 4 jogadas assim. Por isso que eu separei o depoimento do Samuel. O Arthur fala o seguinte, vamos torcer para fazer frio pro Wendel fazer o mesmo jogo que fez hoje. Com os pés no chão e umidade, porque o risco de rebaixamento ainda existe, mas temos todo o direito de aproveitar ao máximo a vitória em cima do nosso rival. E o Kevin fala o seguinte, ó gente, Zubeldia é um treinador medíocre, porque eu perguntei se o São Paulo do Zubeldia ganharia, né? Muita gente falou que não. É um treinador medíocre que foi usado pela diretoria como um fusível de proteção. Ah, Barolo, deixa uma pergunta. Por que gente da dita velha imprensa cultuava esse sujeito, Zubeldia? Como sou um menino de mentalidade mediana, talvez eu possa imaginar que esses sujeitos protegiam a diretoria apoiando esse técnico risível. Será? Kevin, eu acho que é importante a gente sempre lembrar do Zubeldia para não cometer os mesmos erros. Ele não tá mais no São Paulo, graças a Deus tá longe, mas acho que é importante... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Aplaudindo muito pela primeira vez depois de alguns jogos com vaias, né, Renan? Agora, a gente tem esse início do Crespo, uma derrota mal contra o Flamengo no Maracanã, mas aí um empate com o Red Bull Bragantino, que seria o líder, e agora essa vitória impressionante no Clássico contra o Corinthians. Como é que você está avaliando esse início do Crespo? Aquele jogo contra o Flamengo, o São Paulo, na minha opinião, foi muito mal, um time sempre... reagindo a uma ação dos jogadores do Flamengo, e quando isso acontece, você sempre está atrasado, você sempre está atrás, e isso foi o jogo todo. E nesses 2 outros jogos, contra o Red Bull e agora contra o Corinthians, o São Paulo entrou agindo. Os alas pressionavam os laterais adversários em cima, porque a função, quando joga com 3 zagueiros, é a função do ala. Não você ficar parado lá em linha de 5, esperando, no caso o jogo contra o Flamengo, esperando o Wesley, esperando o Ayrton Lucas. Não, o São Paulo agiu, o São Paulo foi para cima, o São Paulo pressionou. A estatística do primeiro tempo, o que mais me impressionou foi o São Paulo tinha feito, se eu não me engano, 15, 16 desarmes e o Corinthians 2. Então, tá aí uma das diferenças. A pressão, um time coletivamente equilibrado dentro do campo, coordenado nas pressões, a forma de pressionar coletivamente faz com que você recupere a bola com mais velocidade, com mais facilidade. Acho que um grande achado do Crespo, vamos dizer assim, é a entrada do Bobadilla no meio de campo, que foi no jogo já passado, e o Bobadilla joga muito bem nesses 2 jogos. Ele tem uma dinâmica de passar a bola e ocupar um espaço à frente. E isso dá uma dinâmica muito boa, e o Marcos Antônio também faz isso muito bem. E o Marcos Antônio já estava jogando muito bem com o Zubeldia. E essa dinâmica no meio de campo que o Crespo conseguiu achar ali, na minha opinião, foi um ponto muito positivo, sem contar os 3 zagueiros, que na minha opinião já estava pedindo já há algum tempo. Pela característica do elenco do São Paulo, dos jogadores, eu já estava pedindo há algum tempo já os 3 zagueiros. São Paulo tem bons zagueiros, né? É uma das posições que São Paulo não tem preocupação, é a posição de zagueiro, então estava ali tudo armado, tudo certinho para você
colocar essa formação em campo. E o Crespo acerta nisso daí. O time, além de 2 bons resultados, né, empatar contra o Red Bull fora, que é um dos, né, tá ali no topo da tabela, e ganhar um clássico, pô, é um início muito bom que dá aí muita confiança pro trabalho dele, para a comissão técnica. Agora, quinta-feira, tem um jogo de confronto direto ali, né? Porque o Juventude também tá ali naquela briga com o São Paulo momentânea ali de sair da zona de rebaixamento, mas o Crespo, na minha opinião, inicia muito bem o seu trabalho à frente do comando técnico de São Paulo. Ô, Domi, deixa eu só dar um dado aqui, antes do Casão falar, só para Júlio, rapidinho. Uma coisa que... Porque o Renan falou dos desarmes, né, no primeiro tempo. No total, o número é absurdo. Foram 22 desarmes contra 5 do Corinthians. Isso diz muito, né? Eu li seus pensamentos, Júlio. Você leu completamente meus pensamentos. Eu ia falar exatamente isso. 22-5 e 9 faltas cometidas, que eu acho que também é um recibo. Quando um time que está perdendo e sendo destruído, que nem o Corinthians foi no primeiro tempo, faz 9 faltas no jogo inteiro, é meio que falta de combatividade também, sabe? Contra 18 do São Paulo. Casão, a única coisa que o Corinthians teve foi posse de bola, mas pouquinha coisa, 52% a mais, 52% contra 48%. Diz muito esse número, o que o Corinthians não jogou em campo. Então, por exemplo, a posse de bola é muito relativa, né? Nesse jogo de hoje, nós vimos um time ser atropelado completamente e ficou, com mais posse de bola. Mas o que ele fez com a bola? Né? O São Paulo ficou menos com a bola porque ele pegava e ia para frente, agredia, era mais rápido. O São Paulo teve uma intensidade de jogo e uma agressividade tanto para marcar, porque para desarmar 22 é aquilo que eu falei antes, ganhava as divididas. Desarmar é você ganhar a dividida, você tirar a bola do adversário sem fazer a falta, isso é desarme. Desarme, você ganha a dividida. O São Paulo ganhou todas as divididas importantes, né? Pode ter perdido uma no meio-campo, uma na defesa do Corinthians, mas ali, na frente da área, no meio-campo, ali perto da área defensiva do São Paulo, o São Paulo ganhou todas as divididas. E conforme você ganha a dividida, você pega o time adversário chegando e seu time saindo. O São Paulo teve uma intensidade muito alta de jogo o tempo todo. O São Paulo jogou com uma intensidade alta o jogo todo. O São Paulo teve um jogo vertical o tempo todo. Foi aquele negócio de pegar a bola e já jogar pro cara da frente. O cara da frente já abrir do lado e o outro passar. Isso daí o São Paulo fez o jogo todo. Tanto que no finalzinho, faltando 15 minutos, o São Paulo poderia ter feito 2, 3 gols seguidos, jogando ali pelo lado direito, com ultrapassagem do Cédric, ultrapassagem do jogador chileno que entrou, o Tapia, que ele chutou 2 bolas no gol seguida, uma ele podia ter passado pro Ferreirinha. Tava uma festa ali, porque tava todo mundo fazendo ultrapassagem. E você vê, quando o time tá funcionando, é quando acontece isso. Quantas ultrapassagens fez o Wendel, por exemplo, no primeiro tempo? O segundo gol foi um lançamento do Arboleda, lá do outro lado, que o Wendel matou no peito, foi em diagonal, bateu e o Luciano se jogou. Os 2 laterais jogaram demais hoje, gente. Quer dizer, vamos lá. O São Paulo inteiro jogou demais. Todo mundo jogou muito. O Luciano se destacou porque ele fez os 2 gols e ele acertou diversos passes, até de calcanhar, clareou jogadas pra caramba, segurou a bola a hora que tinha que segurar. Então o destaque maior foi a partida incrível que fez o Luciano. Mas os 2 laterais jogaram demais o São Paulo. Os 3 zagueiros jogaram pra caramba, mas eles não marcaram ninguém. O Corinthians atacavam. Eles foram mais zagueiros atacantes do que zagueiros marcadores. Tanto que o lançamento do segundo gol foi do Arboleda. O Arboleda foi o Gerson. E de esquerda ainda, hein, Casão? E de esquerda. Então, assim, foi uma partida que, se você for mostrar, se você for dar uma aula de futebol, como se joga futebol coletivamente, você pode pegar as 2 partidas de hoje à noite. Você pode pegar o Mirassol, você pode pegar o São Paulo. Você pode pegar o jogo desses 2 times e mostrar para a garotada, assim, olha como se joga coletivamente. Olha como um time consegue vencer coletivamente. Todo mundo correndo na mesma sintonia, pensando as mesmas coisas e focado no mesmo resultado. Ou seja, todo mundo correu muito, dos 2 times, compacto. O jogo foi intenso, marcaram muito, dividiram as bolas e todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. Você dá um destaque para quem faz gol, mas todo mundo jogou bem.
É louco como a gente não pode. A gente acaba caindo muito nesse erro, né? Muitas vezes, todos nós, digo, né? De analisar muito um time sem levar em conta o outro time, né? Você vê como esse São Paulo não pareceu isso tudo no jogo contra o Red Bull Bragantino. Foi um jogo bom do São Paulo. Primeira meia hora, muito boa e tal. Mas quando você tem um adversário que joga de certa maneira, tudo aquilo que você pretende fazer, às vezes não sai, né? E hoje, realmente, o Corinthians foi muito partícipe desse bom jogo do São Paulo, né? Olha essa chegada do Félix Torres aí, ó, no lance do gol. É inacreditável. Isso é inaceitável. É inaceitável o jogador ir para uma jogada como ele foi nessa jogada contra o Wendel. E eu acho até que no sistema de 3 zagueiros do São Paulo, com os 2 laterais que o São Paulo tem, os 2 alas, né, Renan, eles não são tão bons. Assim, o Cedric de um lado e o Enzo, hoje jogou o Wendel. Eu acho um ponto fraco do São Paulo. Assim, porque quando você joga com 3 zagueiros, alguns jogadores de força no meio de campo, você precisa que pelo menos um desses alas seja um jogador muito agudo. Tá aí o Crespo, então, falando a respeito dessa conversa, falou, né? Cara, o que é privado segue privado. Conversa de 2 não cabe 3, né, JP? Então, assim, é algo que foi conversado na Barra Funda, com os membros da torcida, /jogadores e comissão técnica. Entendo ser perguntado, tem que ser perguntado mesmo, vai que ele solta algo em relação a isso, mas não quis falar. Eu acho que o Crespo vem tendo uma postura, como você falou, às vezes parece que ele é até meio sisudo na coletiva, parece que ele não gosta muito de dar entrevista, mas essa postura dele é muito correta, né? Acho que o Crespo é um cara muito correto em todas as ações, né? Então, ele vibra com os gols, mas não é histérico. Ele fala com o árbitro, mas ele não, assim, passa do ponto a ponto de tomar cartão e prejudicar o time. Ele na coletiva dá respostas, mas ele não deixa margem para outras polêmicas que possam afetar o clube. Então, acho que ele consegue blindar bem todo esse entorno, cara, do seu elenco, né? Então ele não blinda a comissão técnica, ele não blinda a direção. Ele falou de forma muito correta, não nessa coletiva, já foi a 3ª coletiva dele, mas falou em 2 coletivas pós-jogo, pós-Flamengo e pós-Bragantino. Parte médica, fala com o médico. Parte de contratação, cara, fala com a direção, né? Então ele deixa isso muito claro. E essas críticas que ele faz, entre aspas, esse pulso firme que ele tem na coletiva, de certa forma, já vai causando impacto, né? A gente vê, por exemplo, a gente falou aqui, para quem não pegou aí essa parte da live, a gente teve um relatório médico do cara Lucas Moura, pós o jogo contra o Bragantino. Eu não lembro de ter visto um relatório médico na história recente do São Paulo. Aí o Oscar, enfim, machucou no sábado, ontem, domingo, na parte da tarde, já subiram um relatório médico informando prazo de lesão, algo que a gente não tinha no São Paulo há 4 temporadas praticamente. Então, volta a ter cada macaco no seu galho, de certa forma. Isso eu acho muito importante, e isso eu acho que tem muito o dedo lá ele, né? Mas tem muito o papel do Crespo nessa parte. Acho que ele é um cara que vem sendo muito importante nesse sentido. Ele é um cara que tem um pulso firme, tem uma postura exemplar nas coletivas, e isso causa impacto. Então é isso. Acho que é um cara correto, e eu vejo essas aspas com uma naturalidade de um cara que sabe o que está fazendo, que é um real comandante, blinda bastante seus jogadores. Isso é o ponto mais importante. Não sei o que você acha, JP. Não, concordo. O Crespo é um cara direto, é um cara sincero, um cara que mostra uma honestidade, mesmo que algumas respostas sejam um pouquinho mais secas, né, mais diretas. Às vezes ele parece estar um pouco mal-humorado na coletiva mesmo quando vence, mas de fato é um cara muito sincero, um cara muito autêntico. Então isso é interessante, é um cara autêntico, mas é um cara também muito comedido, é um cara que mede muito, aliás, não mede muito, né, mas fala o que ele pensa, mas de uma forma educada, né, ele não desrespeitou ninguém, ele só falou, olha, por exemplo, lesão, você fala com o departamento médico, negociação com a diretoria, vamos falar do jogo, eu posso falar do jogo, e agora também, ó, conversa é privada, privado é privado, né, conversa privada é conversa privada, então boca fechada, não vou falar sobre isso. Então é um cara que às vezes pode parecer mais direto, mais seco, mas de fato é muito honesto no que pensa, no que acha, e isso é muito interessante. Ele é um cara que impõe um respeito, é um cara que
coloca também os pingos nos is, mas de uma forma também educada. Não é um cara que sai desrespeitando o jornalista, não é um cara que sai xingando todo mundo, não é um cara que falta com respeito ou honestidade também no que fala. Então isso é muito interessante da personalidade do Crespo, já era algo que a gente percebia na primeira passagem. Ele amadureceu como treinador nesses anos que ele ficou fora, então ele volta até de uma certa forma mais maduro como treinador e também como pessoa, né? Naturalmente a gente vai ganhando um pouco mais de experiência por aí, né? E acho que isso é com todo mundo, né? Todo mundo ganha experiência e amadurece de alguma forma, e o Crespo, como treinador e como pessoa, certamente está mais maduro do que 4 anos atrás, e hoje ele trata dessa forma as coletivas e, enfim, é muito justo a forma que ele conversa com os jornalistas e de forma até de consequência, né, com os torcedores. Então, de fato, uma postura muito interessante que a gente tem aí do Hernan Crespo. E a gente tem que lembrar também que ele é um cara que, ele jogou um pouquinho, né? Então, ele é um baita jogador da história da Argentina, vai ter naturalmente aí também essa badalação, é um cara que tem a mídia em cima desde muito novo, né? Então ele sempre foi um baita jogador e hoje técnico também. É um cara experiente, vencedor no futebol, e isso faz diferença também, né? O cara que experimentou a vitória no futebol, não um cara que caiu de paraquedas no cargo, né? Então ele experimentou os lados do jogo e sabe muito bem, né? É liso, como o chat comentou. O Gabi. Ele sabe driblar bem essa pressão também, JP. Não, e assim, né, é aquele negócio, eu falei que ele não desrespeita ninguém, mas às vezes ele pode ser direto, porque ele é muito, é o que eu falei, ele é honesto, ele é sincero, ele não é um cara que precisa fazer muito, e não tô julgando o treinador que faz isso, tá, mas não gosto tanto daqueles treinadores que fazem muito rodeio no que vai falar, sabe, parece que tá querendo também ser muito camarada até demais da imprensa, e o cara também que bate toda hora na imprensa e desrespeita. Eu gosto dessa postura do Crespo, que é um cara honesto, que é um cara que não precisa ficar fazendo rodeio para falar, mas também não é um cara que vai desrespeitar o jornalista, desrespeitar o profissional que tá ali trabalhando, né? Lógico que muitas perguntas acabam vindo de uma forma que não são, às vezes, muito bem colocadas. Na maioria das vezes eu vou falar assim, não é porque eu sou jornalista, mas na maioria das vezes parece que, às vezes, o treinador entende de uma forma errada, ou às vezes não quer entender, né? Mas algumas vezes, né, algumas oportunidades, realmente algumas perguntas vêm mal colocadas. Mas, de fato, o Crespo não destrata ninguém, mas também não precisa fazer toda aquela volta também, aquele enfeite para falar bonito. É um cara que vai falar o que ele pensa e pronto, acabou. Tinha contrato até o final desse ano apenas, né? E já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Porém, o jogador sempre deixou muito claro o desejo de permanecer no São Paulo. Ele reforçava isso dia após dia, né? Nas últimas horas, o tricolor avançou nas tratativas e fechou um acordo com o jogador. Restam apenas detalhes burocráticos em relação à troca de documentos antes da assinatura do contrato, né? Mas já dá para cravar assim que o São Paulo acertou a renovação de contrato de Alan Franco. O acerto e a assinatura devem acontecer a partir de amanhã, segunda-feira. O novo contrato de Alan Franco será até 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada até 2028. Vamos só aguardar o anúncio, né? O acordo já está fechado praticamente, resta apenas a oficialização que vai acontecer essa semana. Finalmente, né? E na noite de anteontem, na sexta-feira, gente, o São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Gonçalo Tapia, novo reforço do São Paulo. Atacante é o primeiro reforço da era Hernan Crespo no São Paulo, né? O Tapia assina com o São Paulo por empréstimo até junho de 2026, como o clube anunciou na nota oficial, com passe fixado que pode virar uma obrigação de compra a depender das metas. Em suas primeiras palavras oficialmente como novo jogador do São Paulo, ele disse o seguinte, abre aspas: "Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram para vir para cá, não tive dúvida. A verdade é que tinha muita vontade. O São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube", fecha aspas. Talvez havia gente comentando aqui, o B está repetindo a notícia. Não estou repetindo, gente. São Paulo anunciou na sexta-feira. Eu falei sobre isso no canal secundário, mas nem todo mundo que é inscrito lá é inscrito cá. Então eu tenho que trazer algumas coisas pra cá também, pra todo mundo ficar bem atualizado, beleza?
Bom, Gonçalo Tapia é o 8º chileno na história do São Paulo, tá? O último foi o Mena, lateral esquerdo, lembra dele? Jogou em 2016 pelo São Paulo, foi vice-semifinalista ali da Libertadores com o time de Eduardo Balsa, que tinha o Caleri, inclusive. O chileno com mais partidas pelo clube é o Maldonado, tá? Gonçalo Tapia já teve seu nome publicado no BID e esteve disponível ali para ser relacionado, né, liberado. As informações que a gente trouxe para vocês durante a semana passada é que ele já vinha treinando com o elenco desde o início da semana, né? Ele que chegou na segunda-feira. E eu falei sobre isso na quinta e o clube confirmou ontem. Tapia chegou ao Brasil na segunda-feira. Demorou para o anúncio ser oficializado por causa da troca de documentos, mas finalmente o anúncio veio, né, gente? Seja bem-vindo, então, Gonçalo Tapia, novo reforço do São Paulo. E pode cravar aí, nação, Alan Franco vai renovar com o São Paulo. O zagueiro tinha contrato até o final desse ano apenas, né? E já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Porém, o jogador sempre deixou muito claro o desejo de permanecer no São Paulo. Ele reforçava isso dia após dia, né? Nas últimas horas, o tricolor avançou nas tratativas e fechou um acordo com o jogador. Restam apenas detalhes burocráticos em relação à troca de documentos antes da assinatura do contrato, né? Mas já dá para cravar assim que o São Paulo acertou a renovação de contrato de Alan Franco. O acerto e a assinatura devem acontecer a partir de amanhã, segunda-feira. O novo contrato de Alan Franco será até 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada até 2028. Vamos só aguardar o anúncio, né? O acordo já está fechado praticamente, resta apenas a oficialização que vai acontecer essa semana. Finalmente, né? E na noite de anteontem, na sexta-feira, gente, o São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Gonçalo Tapia, novo reforço do São Paulo. O atacante é o primeiro reforço da era Hernan Crespo no São Paulo, né? O Tapia assina com o São Paulo por empréstimo até junho de 2026, como o clube anunciou na nota oficial, com passe fixado que pode virar uma obrigação de compra a depender das metas. Em suas primeiras palavras oficialmente como novo jogador do São Paulo, ele disse o seguinte, abre aspas: "Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram para vir para cá, não tive dúvida. A verdade é que tinha muita vontade. O São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube", fecha aspas. Talvez havia gente comentando aqui, o B está repetindo a notícia. Não estou repetindo, gente. São Paulo anunciou na sexta-feira. Eu falei sobre isso no canal secundário, mas nem todo mundo que é inscrito lá é inscrito cá. Então eu tenho que trazer algumas coisas pra cá também pra todo mundo ficar bem atualizado, beleza? Bom, Gonçalo Tapia é o 8º chileno na história do São Paulo, tá? O último foi o Mena, lateral esquerdo, lembra dele? Jogou em 2016 pelo São Paulo, foi vice-semifinalista ali da Libertadores com o time de Eduardo Balsa, que tinha o Caleri, inclusive. O chileno com mais partidas pelo clube é o Maldonado, tá? Gonçalo Tapia já teve seu nome publicado no BID e esteve disponível ali para ser relacionado, né, liberado. As informações que a gente trouxe para vocês durante a semana passada é que ele já vinha treinando com o elenco desde o início da semana, né? Ele que chegou na segunda-feira. E eu falei sobre isso na quinta e o clube confirmou ontem. Tapia chegou ao Brasil na segunda-feira. Demorou para o anúncio ser oficializado por causa da troca de documentos, mas finalmente o anúncio veio, né, gente? Seja bem-vindo, então, Gonçalo Tapia, novo reforço do São Paulo. O São Paulo está no mercado em busca de reforços para Hernan Crespo. O ponta já veio, que é o Gonçalo Tapia, que jogou ontem como segundo atacante, né? Um lateral direito e um novo zagueiro foi pedido por Hernan Crespo. O São Paulo também quer um camisa 10, né? É uma das prioridades da diretoria São Paulina. E pensando nisso, nomes começam a pipocar e surgir na mesa do clube. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Matias Rojas foi oferecido ao São Paulo. Nas redes sociais, uma parte da torcida se mostrou a favor da vinda de Rojas ao tricolor, né, gente? Rojas já foi especulado no São Paulo em outras oportunidades. Antes de ele fechar com o Corinthians, por exemplo, ele foi oferecido ao São Paulo também por meio de seus empresários. Novamente, um intermediário ofereceu o meia ao tricolor. Contudo, o negócio está descartado pela diretoria do clube. Júlio Casares teria dito o seguinte sobre Rojas ao Jorge Nicola, abre aspas: "Nenhuma chance", fecha aspas. Mas ele não nega que o Rojas foi oferecido, tá? Rojas está no River Plate, com quem tem contrato até o final deste ano apenas, já pode assinar pré-contrato de graça com qualquer clube, né? O meia está com 29 anos de idade, tem muita qualidade. Eu gosto bastante do Rojas, tá? É um bom jogador, mas parece que ele é meio desligadão, paz, tá ligado? Parece que ele não quer muito jogar, muito preguiçoso, sei lá. Bom, ele chegou esse ano no River Plate, fez apenas 8 jogos, né? Um gol marcado e... sim, foi um mero coadjuvante. Você aceitaria Matias Rojas no São Paulo? Acha uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ele foi oferecido, mas o clube descartou. O São Paulo fez bem? Comente aqui abaixo. O foco da diretoria é na contratação de um lateral direito, né?
O nome de Fabrício Bustos foi discutido, mas não avançou, tá? Foi discutido quando o São Paulo estava discutindo a contratação do TAP e tal, mas o nome do Rojas não foi debatido, não. Ele foi oferecido, mas prontamente descartado, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui, rapaziada.